indicado. Aí, pessoal, a gente vai ter toda a disposição, né, com as faixas em que a gente realizou. Vocês podem fazer vários tipos de composição. Anos, biênios, né? Pode-se colocar períodos de 5 anos, períodos de 10 anos, e também vocês podem usar o horizonte de tempo completo. Né? O que é mais adequado, pessoal, pelo que nós estamos percebendo com a utilização do software, é utilizarmos períodos de 5 anos, se a gente estiver trabalhando aí com uma pesquisa que tenha 15 anos de periodicidade, né? Ou então se a gente tem um campo recente, né, um campo de 8 anos, fazer grupos de biênios, né? Ou então 6 anos, de repente pode-se fazer 2 triênios. Então isso vai muito do feeling, né, e a identificação da importância desses períodos. Muitas vezes a gente está lidando com um horizonte de tempo de 10 anos, mas nesses 10 anos, só os últimos 3 que crescem exponencialmente. Então por isso que a gente tem que ver como lidar com os artigos para a gente ter bons resultados. Estava nessa parte da seleção dos períodos para serem alocados aqui. Então você adiciona aqui e coloca todos os anos que contemplem essa faixa escolhida. Perceberam isso, pessoal? Ficou claro para todo mundo? Alguém tem alguma dúvida? Aí aqui, né, mostrando para vocês como é que fica depois. A gente clica no determinado período que a gente escolher e a gente vai ter todos os respectivos períodos adicionados, né? Bom, agora a gente vai ter a parte mais legal da formação do SciMed. Todas aquelas partes eram mais burocráticas, né? As partes chatas, que a gente chama de carregar piano de um artigo. Agora a gente vai ter fornecimento das informações estratégicas para podermos fazer inferências. Pessoal, depois que a gente faz o agrupamento das palavras, depois que a gente discrimina os períodos, a gente vai rodar o diagrama. Nós temos, pessoal, duas formas de rodar o nosso diagrama estratégico. A gente tem uma forma para contemplar todos os campos, todos os temas científicos, e nós também temos uma outra maneira de enxergar a relação de um tema com alguns grupos. Então a gente pode trabalhar diante dessas duas, com essas duas perspectivas. Então, para rodar esse diagrama, a primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, eu acho que eu não mostrei aqui, a gente vai aqui em análises. Depois que nós formos em análises, a gente vai ter duas opções. Em análises, a gente vai em Make Análises. A gente vai escolher os períodos em que nós temos interesse de rodá-la. Vou colocar aqui, pessoal, de 2014 a 2018. Aí a gente começa a fazer os procedimentos. É projetado? Hã? É projetado? Vou rodar aqui. Nossa, estou mexendo aqui. Desculpa, gente. Eu tenho 25% de sangue português. Olha, bravo.
Carnaval fotográfico. De 100%? 100%. Dona Maria Santiagoso. Meus pesos. Então, vou mostrar tudo de novo aqui. A gente vem em análise, make análise, né? Eu vou pegar aqui de 2014 a 2018 para fazer a rodagem aqui do mapa. Aí a gente vai ter, pessoal, alguns outros procedimentos, que agora a gente vai continuar aqui, dar algumas dicas importantes para vocês. A gente vem aqui em palavras-chave. Pessoal, eu recomendo fortemente para todos vocês que sempre sejam utilizadas as palavras-chave dos autores. Por quê? Palavras-chave que são indexadas pelos periódicos podem ter muita besteira, pessoal. Eu não sei porquê quem faz esse trabalho devia receber alguma capacitação, alguma coisa, mas esse pessoal muitas vezes coloca um sentido totalmente diferente, né, do que o artigo trata. Então, para evitar isso, turma, sempre que vocês lembrarem, deem preferência pelas palavras-chave dos autores. Marcos, desce um pouquinho aqui, só fica aqui, ó. Aonde? Fica aqui assim. Desce um pouquinho só. Isso, desce um pouquinho. Mais. Só uma curiosidade, ó. Aqui, ó, nessa tela, tem os grupos, as categorias que o Marcos criou, e as palavras que fazem parte dessa categoria específica. Aqui do lado, ó, tem quantos documentos estão envolvidos nessa categoria, nessa palavra, quantos nessa outra palavra, assim por diante. Então, quantos documentos estão envolvidos com essas palavras aqui, fazem parte dessa outra categoria aqui. Legal. E aqui do lado, tem quantas palavras foram adicionadas pelo autor e outras fontes. Então, podem ver, isso que o Marcos comentou, muito importante. Mas nesse caso aqui, ó, só tem palavras adicionadas pelo autor, não tem palavras adicionadas por outras fontes. Então, dá para você checar também isso, né, para testificar isso que o Marcos falou. Só uma curiosidade. É verdade, porque sabe o que eu faço? Quando eu baixo os artigos, eu já excluo as palavras indexadas. Eu já faço isso na própria seleção da Scopus. Eu já tiro já as palavras ditas aí pelos editores. Fora com outra coisa boa. Reduz bastante também, mas não é por isso que eu faço isso. Eu excluo por conta das redundâncias e das besteiras que acabam vindo. Feito isso, nós temos que colocar a redução de frequência das palavras. Quando a gente faz esse mapa inteiro, pessoal, a gente costuma deixar a frequência de uma palavra mesmo. O que significa? Se eu colocasse duas, as palavras que tivessem uma única frequência seriam excluídas dessa análise. Aqui, pessoal, a gente vai selecionar as concorrências. Dando sequência, a gente vai permanecer com 1 nessas formações de rede. Na sequência, a gente vai usar as forças associadas. Na sequência, a gente vai colocar a opção completa. Na sequência, a gente vai selecionar o Core Maker, o K-Core e o Secondary. E depois a gente vai selecionar o H-Index, o Average e o SumStation. E por fim, nós faremos a escolha aqui do Evolution e do Overlapping. E ambos serão associations.
Feito esses procedimentos, a gente vai rodar o nosso mapa. Antes de nós termos o mapa na tela, a gente tem que colocar aqui o nome, né? Vou colocar aqui salvar o arquivo e, enfim, nós teremos o nosso mapa devidamente rodado, né? Aí aqui, pessoal, a gente vai ter as informações auferidas pelo nosso mapa, que faz explicações de acordo com cada ano, com cada período. E agora a gente vai mostrar para vocês o que quer dizer cada um desses quadrantes, né, digamos assim. Acho que aqui, pessoal, é mais fácil para mostrar para vocês, fica maior a tela do que as apresentações do slide. Pessoal, o que nós temos aqui quer dizer o seguinte: a gente tem nesse quadrante um espaço em que demonstra os termos que são os motores do tema científico que nós estamos pesquisando. Aqui são os temas ferozes, aqui são os temas que carregam todos os outros nas costas. São aqueles temas que a ciência está vislumbrando, né? Nós temos o quadrante superior da esquerda, que diz respeito aos temas que sejam tidos como temas fortes, porém temas que são isolados. A diferença aqui, turma, é que os temas motores, eles têm relação com todos, né, e eles direcionam a ciência, né, com a sua força. E aqui são temas relevantes também, porém, né, são temas básicos e que são isolados, eles não têm uma conversa com outros temas científicos. E nós temos nesse quadrante direito inferior os campos que são transversais, né? No caso, o que seria essa transversalidade? São os campos que não têm uma substância em si, em termos de importância científica, mas que servem de apoio a outros temas. Então, eles não têm sentido por si só, mas têm sentido quando associado a outros temas. Então, são essas características, né, mais importantes dos campos que estão nesse quadrante. Uma coisa importante aqui é o seguinte, né, complementando o que o Marcos está falando, para definir os quadrantes, ele usa dois conceitos, que aí é uma coisa chata. Quando você vai olhar o algoritmo que ele usa, é complicadinho de entender, mas só para a gente poder entender de onde que vem esses quadrantes. No eixo X aqui, ó, tem um negócio chamado centralidade, está escondidinho aqui, ó, centrality. No eixo Y tem um negócio chamado densidade. Então, com base na densidade e centralidade, é que ele vai indicar qual quadrante a categoria cai. O que é centralidade, que é o eixo X? É o quanto uma categoria, uma bolota, tem ligação forte ou fraca com outras categorias. Ou seja, se ele não tem uma central, tem ligação com todas as outras categorias, ele é bem central, ele está mais aqui para o final do eixo X. Entendeu centralidade? O que é, pessoal?
É a ligação que tem com os outros temas, com as categorias que o Marx criou. Então isso é centralidade. Quanto que ele tem de ramificação com as outras categorias. Se ele é central, ele está no meio das outras todas as categorias. E o que é densidade? É o quanto dentro da categoria, vamos lembrar,